Oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e eu queria iniciar, na verdade, uma nova temática aqui. Eu queria contar uma experiência, como vocês já podem ver aí no título do vídeo, vou falar sobre a PLV. Para quem tá chegando aqui agora, meu nome é Débora, tenho 24 anos, tenho 2 filhos, sou casada, estudante e um tanto mais. Por mais que hoje veicula muito nas redes sociais, né? Tem-se muitas informações, precisa-se demais de testemunhos, de experiência de outras mães, porque cada experiência, né? Cada realidade nunca vai ser igual à outra. E quanto mais a gente compartilhar, mais informações a gente tem e a gente ajuda, alcança outras mães, né? O mais importante. Então, como é que eu descobri? Matias, ele nasceu, né, com 40 semanas mais 5 dias e tivemos alta super rápido, né, do hospital. Foi um parto normal, um parto rápido. A partir do 5º dia que a gente estava aqui em casa, eu percebi que Matias estava começando a ficar mais amarelinho, né? E aí levamos no pediatra, né, naquela primeira semana ali de vida, e a pediatra nossa diagnosticou que ele estava com icterícia. Essa icterícia de Matias não foi necessária, na verdade. Ele não precisou internar, só que ela foi muito persistente, né? Ela durou ali mais de um mês, assim, praticamente. No hospital acharam que não devia internar ele, né? Ficar naquela luz azul. E por que que eu tô falando isso? Porque esse episódio de ficar ou não ficar internado fez com que as minhas atenções ficassem voltadas para essa icterícia. E aí, eu lembro que a vacina que era para ter dado de 2 meses, a gente atrasou, né? E a partir do segundo mês eu vi que o peso de Matias começou a ter uma queda. Então, como eu já tinha outra filha, né? A gente começou a ter um parâmetro, assim, pelo menos para nos guiar. E aí a gente via que o peso dele estava um pouquinho abaixo, levamos na pediatra, a pediatra confirmou. Essa vacina de 2 meses, que é aquela vacina que se toma, né? Toda criança se toma com 2 meses. Matias tomou ela com 3 meses e meio, por conta, né? Essa nova adaptação aqui em casa, né? Com outra criança, né? Minha filha menor já estava com 1 ano e 4 meses. Então, assim, fez com que a gente atrasasse algumas coisas, né? E aí, gente, que essa vacina, aqui em casa a gente não estava reparando nada a não ser essa perca de peso dele, né? Que fosse para alertar. Mas aí a gente deu a vacina nele, e após a vacina, Matias começou a ter umas reações, né? E ficamos 2 semanas tendo essas reações. Quais foram os sintomas, né? Diarreia, né? Então, Matias, além da perca de peso que estava sendo considerável, né? Não estava assim nada preocupante, mas não estava assim crescendo muito a curva, sabe? Tava sempre assim no limite, ali um tanto que um pouco tímida, sabe? O peso. E aí, somado a isso, começou a ter crises de diarreia. E aí eu lembro que a gente fez uma viagem na cidade próxima e a gente foi no shopping e a gente deve ter ficado ali umas 2 horas no shopping, né? Essas 2 horas, Matias já tinha feito 5, já tinha sujado a fralda, né? 5 vezes. Então, assim, ele mamava, logo ele tinha diarreia. Mamava, logo tinha diarreia. E começou a assar, né? O bumbum. E aí já me ligou o pisca-alerta. Eu falei assim, Matias tá com alguma alergia, né? Esse mundo das intolerâncias, a PLV, a lactose, né? Nunca tive contato isso. Após esse episódio, né, que aconteceu de várias diarreias, eu comecei a perceber que Matias estava voltando um pouco o leite, né? Assim, um pouco de jato de leite, né? Não era sempre, não foi algo assim que me despertou muito, mas eu vi que isso acontecia. Sobre as diarreias, elas ficavam um tons averdeados também, né? Assim, bem verde, na verdade. Eu lembro que as fezes que estavam amarelinha, né? Começou a puxar mais pro verde, aquele verde assim mais forte.
Falei, gente, eu não lembro que nada minha menina, né, que é Maria Tereza, eu não lembro que as fezes dela ficavam assim, não. E aí eu pensei que poderia ser alguma coisa, né, do intestino, que poderia estar irritado. Como era no final de semana, não tinha muito o que a gente fazer, mas aí na semana eu marquei, né, uma consulta com a pediatra. Chegando na pediatra, o que a pediatra nos orientou? Chegando lá, ela falou, né, que tudo indicava, né, para ser uma APLV ou uma intolerância à lactose, e ela explicou, né, que era muito mais provável ser uma APLV, que era muito incomum acontecer a intolerância à lactose, né, a crianças são assim, são mais raros. Essa alergia à proteína do leite de vaca, que se dá, né, a APLV, ela é comum que em crianças pequenas, né, por conta que a criança ela não consegue digerir, né, algumas proteínas que contém no leite. E então, ela sugeriu, né, tirar da minha alimentação, porque Matias ainda não tinha, era menor que 6 meses, né, e ele amamentava exclusivo. Tirar da minha alimentação tudo que continha leite, gente, tudo que tinha leite, derivados de leite, assim, para mim ter um cuidado especial mesmo com a minha alimentação, porque o que eu consumia, né, passava para o meu leite e chegava nele. Então, assim, gente, eu me senti um peixe fora d'água, sabe, assim, sabe quando você fica pensando assim, como é que eu vou me alimentar? Por que que eu digo isso? Porque só quem tá passando por isso sabe que quando você tá nesse processo, né, de eliminar da dieta leite, traços de leite, a gente vê que a gente está inserido numa alimentação que contém muito leite, que contém muito queijo, que contém muitos derivados do leite. E esses derivados afetam diretamente, sabe? Para quem tem essa intolerância, essa alergia. Assim que eu saí lá da pediatra, né, ela falou com a gente que era para mim fazer a dieta por 2 semanas e ver melhoras, né? Se eu visse melhora, então era possível que ele estaria com essa alergia. Ela não indicou fazer nenhum outro exame, né, de alergia, porque ela disse para mim na época que poderia dar falso negativo ou falso positivo, alguma coisa assim. E só com o meu diagnóstico, com aquele diagnóstico ali clínico, né, a gente já poderia ter um parâmetro, né? Uma coisa muito importante, ela pediu alguns exames, né? Que foi o exame, ela pediu para a gente fazer o exame de fezes, né? E o exame de urina e o exame de sangue. Foi isso que ela pediu para fazer. No exame de fezes, gente, e aqui uma atenção, tá? Algumas crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, nas diarreias apresenta sangue, né? Alguns risquinhos de sangue, algum sangue evidente. E no caso de Matias, não apareceu em, em nenhuma fralda dele, não apareceu traços de sangue. E não apareceu mesmo, tá, gente? Porque assim, eu sempre tava conferindo, porque eu tava vendo aquelas fezes um pouco desverdeadas. E aí eu sempre tava ali conferindo o tempo todo. Então eu lembro que ela me perguntou, né, se tinha sangue, traço de sangue. Eu falei, não, só tava assado. E aí que no exame de fezes, gente, no exame de fezes, e foi uma luta para colher aquele exame de fezes, constatou sangue oculto. Então, assim, se você tá com algum sintoma que você tá suspeitando, fale tudo com seu pediatra, né? Porque o sangue oculto que foi, assim, o que determinou, sabe, para ela fechar ali o diagnóstico clínico de APLV. Então, eu fiquei ali umas 2 semanas, né? Cortei tudo, nessa dieta muito rigorosa, porque eu consumo muito queijo, né? Iogurte, eu faço muito bolo que tinha leite, né? Então, assim, foi muito difícil. Mas eu pensei assim, poderia não ser, né?
Então, nessas 2 semanas, gente, eu lembro que no 5º dia ali, na primeira semana, o Matias, ele melhorou consideravelmente, né. E depois dessa melhora dele, né, o que eu fiquei super feliz, muito aliviada, porque eu vi ele melhor, eh, eu vi ele bonzinho, né, conseguindo, assim, não ficar irritado. Ele não ficava, assim, chorando de dor. O Matias nunca foi uma criança, assim, que ficava chorando de dor, que você via que ele estava irritado porque estava doendo. Eu não conseguia identificar isso nele, sabe? Eu comecei a identificar isso depois, né? Depois que fechou o diagnóstico clínico, né? Que às vezes eu comia alguma coisa fora, que tinha algum traço de leite, eu não sabia, né? Eu ia saber depois. Eu via que ele ficava se contorcendo, mas isso foi depois do 4º mês, sabe? Não foi no inicinho, não. Então essa foi a primeira orientação da nossa pediatra, né? Só que, gente, depois desse diagnóstico clínico, eu lembro que eu perguntei ela, né, eu falei assim: "Não tem nada que eu tenho que fazer, né, para poder ajudá-lo, para poder, né, esperar que isso passe?", porque eu lembro que ela mencionou que era para mim continuar, e aí mês a mês, né, a gente ia vendo a melhora dele, e ver como é que ele ia reagir, né, que depois a gente ia começar a introduzir o leite aos poucos, né, através de leite misturado, em outros processos, né, num bolo que vai ao forno e ver como é que ele reage, esperar a primeira introdução alimentar. E quando eu retornei, né, próximo da introdução alimentar, Matias ainda estava tendo reação. E foi uma das consultas, assim, que me deixou mais animadas, porque nesse tempo, gente, eu já estava ali uns 3 meses nessa dieta muito rigorosa, né, acordando à noite, Matias não estava com sono bom, né, porque eu ficava sempre nessa coisa, assim, de tentar fazer com que ele fique bonzinho, né, e aí eu sei que quando ele dava essas reações, prejudicava o sono dele. Então, nossa, foi assim, uma fase tensa. E eu lembro que quando ele estava começando a introdução alimentar, né, eu pensei, não, agora vai dar uma melhorada, porque, né, ele vai começar a alimentar e graças a Deus a alimentação dele foi muito boa, porque eu não mencionei antes, acabei esquecendo aqui, mas a pediatra, ela nos orientou, né, com a perca do peso dele, a gente entrar com uma fórmula, né, para me ajudar mesmo, porque com a dieta muito rigorosa, minha produção de leite caiu. E nessa produção de leite que caiu, ele perdeu peso, né, e eu fiquei muito mais fraca. Então, ela indicou uma fórmula para me ajudar a minha produção de leite aumentar. Então, ela passou um remédio para a minha produção de leite aumentar, aumentou minha produção de leite, só que Matias não pegou a fórmula de jeito nenhum, gente. E é uma fórmula, assim, mais cara, né? Eu lembro que a gente tentou a Pregomin, a gente tentou, e a gente tentou outra também. Eu vou deixar na tela aí a outra que nós tentou. A gente acabou doando as 2 fórmulas, porque ele não pegou. E são fórmulas, assim, bem mais caras, sabe? E com isso, né, com ele não ter pegado a fórmula, isso foi um pouco antes dos 6 meses, tá? Eu decidi, né, não parar de amamentar a nenhum custo, assim, a qualquer custo, porque ele precisava do meu leite, né? O leite estava ajudando a ele. E se eu tirasse a fórmula, o que ele ia comer, né? E nesse tempo, por que eu falo parar de amamentá-lo? Porque com a dieta muito rigorosa, eu fiquei no estado de fraqueza muito grande, né? Tava cuidando de 2 crianças aqui em casa, tinha voltado com a minha faculdade, né? Então eu cuido das coisas aqui de casa, não tava me alimentando direito, né? Com o que eu preciso, eu tava numa fase de amamentação, não tava suplementando direito. Então, gente, eu tava assim, Deus estava me levando, sabe? É exatamente isso, Deus estava me levando.
até que eu tive alguns episódios de tonturas extremas, assim, né, que fez com que eu procurasse, né, um nutricionista para poder adequar a minha alimentação e minha suplementação, que assim fez toda a diferença, sabe? Inclusive, eu indico muito vocês procurarem um nutricionista, vocês que estão nessa fase. Não negligenciem isso, porque a gente pensa assim, tudo pro nosso filho, né? Tudo pro nosso filho, a gente paga o pediatra, a gente faz isso, faz aquilo. E a gente que tá cuidando deles, a gente às vezes não cuida da gente, que é a pessoa mais responsável para poder cuidar deles, né? Que foi o meu caso. Eu negligenciei porque eu tava muito focada naquilo ali, né? Eu não tava focada em mim. Então, quando eu me vi naquela situação, né, de fraqueza extrema, eu conseguia me doar para eles, né? Então eu vi que, né, eu precisava cuidar de mim também. E aí eu procurei um nutricionista. Esse nutricionista me ajudou na suplementação, na minha alimentação, me ajudou também. Ele não me passou muito dieta do que comer, mas ele me ajudou assim, nas oportunidades que eu podia para comer, né, que nem almoço e janta, eu bater a proteína do dia. Fez toda a diferença, sabe? Basicamente foi isso que a pediatra nos orientou, né, fazer essa dieta, né, para depois esperar a cura da PLV. Gente, porque tem a cura da PLV. Por que tem a cura? Porque a alergia à proteína do leite de vaca, ela não é uma doença crônica, sabe? Ela não é algo que vai ser permanente na vida da criança. Para algumas crianças, elas progridem ali, né, até os 2, 3 anos, mas quando você faz uma dieta certinha, elas tendem a ir a pelo menos até 1 ano de idade, né? Então vai depender de cada criança. Ela, né, sugeriu fazer esse acompanhamento, né, de mês a mês e ver como é que ia ser a progressão de Matias. Só que assim, gente, eu como mãe, eu não contentei muito com isso, sabe? Porque pensa você saber que tem uma cura, né? E é só tirar da sua dieta. Na minha cabeça, isso eu não engoli muito bem, sabe? E aí que eu decidi, né, pesquisando, mãe que sou, não sou formada em nada. Tudo que eu tô passando aqui é puramente experiência, tudo que eu passei mesmo. Então, eu pesquisei muito até que eu decidi, né, comprar um curso voltado para alimentação mesmo, mais natural, né? Eu decidi ajudar Matias no tratamento, né, nessa cura da PLV dele. Então, assim, tem mais ou menos uns 30 dias que eu comprei esse curso. Eu colocando as coisas em práticas agora, após a introdução alimentar também de Matias. E o que é, né, basicamente, o tratamento que eu decidi fazer para ajudar Matias? É fortificar o intestino dele, né? E isso, gente, é precioso demais. Então, assim, se você conhece alguma mãe que tá passando por isso, né, tá nessa mesma situação, eu peço que vocês parem o que vocês estão fazendo agora, envie esse vídeo para essa mãe, né? Compartilhe com mais pessoas, curtam o vídeo para que cheguem muitas mães. Porque essa cura da PLV, ela só vai acontecer quando o intestino do seu bebê, né, dos nossos filhos, estiverem íntegros, né? Íntegros, capazes de absorver, né, essa proteína e conseguir digeri-la bem, né? Então, como que a gente faz isso? Dando proteínas, fortificando com caldos, né, à base de colágeno, com fermentados, tudo natural, não tem medicação nenhuma, gente. Então, quando vocês verem curso aí querendo vender para vocês, que vão falar de cura de APLV, vocês pensam em medicação, assim, de tudo que eu já vi, que eu pesquisei, não é medicação, é através da alimentação. Se vocês quiserem que eu, né, faça desse relato meu aqui, uma continuação de como que eu tô fazendo, aí vocês deixem aí nos comentários que eu posso pensar, né, em fazer com vocês algumas receitas que podem ajudar vocês, tá bom? Estou junto com ele, né,
nessa fase de buscar a cura dele. Tem 2 semanas que eu iniciei nesse protocolo. Eu vi uma melhora significativa nele, sabe? Eu comecei com caldo de carne e ossos, né? Que ajuda, né? Ele é como se fosse um cicatrizante ali das paredes, né? Do bebê. Então, vocês podem fazer para poder ajudar seu bebê. Eu sei que não é fácil, né? Todo mundo fala, é só fazer a dieta. Não é só fazer a dieta, gente. Não é só fazer a dieta. Porque hoje, tudo que a gente consome tem leite, né? E não é fácil você sair, você deixar de comer um brigadeiro, você ir numa festa de aniversário e às vezes você comer só um arroz, porque tudo tem leite, né? E não é culpa da pessoa, né? Não é nem culpa nossa também, né? A circunstância que faz a gente ter que nos privar de tanto de uma alimentação. Você não tá sozinha, tem muitas outras mães, né, que estão passando por isso também. Faça isso pelo seu filho mesmo, né? Busque outras alternativas. Tente ver na sua cidade alguém que mexa com esse cardápio, né? Mais pro vegano, sem glúten. Tem muitos profissionais hoje que estão trabalhando dessa forma, tá bom? Aqui na minha cidade mesmo, eu consegui uma pessoa, né, que sempre que eu quero comer um bolinho diferente, ela sempre faz para mim, né, com chocolate, tudo inclusivo, adaptado. Então, na cidade de vocês, mesmo que vocês não vão pedir sempre, eu indico mesmo ter uma pessoa de confiança que às vezes pode te atender. Se você está amamentando, está com esse diagnóstico, é bom você ter outras formas, né, para poder te ajudar a ser um aliado na sua alimentação, né? Essa é a minha maior dica, assim, e compartilhe também com outras pessoas, né, com seus amigos, como é viver isso, porque quando a gente guarda muito pra gente, as pessoas já não têm noção de como é que é. E aí a gente guarda pra gente, fica muito mais difícil passar por isso, né? E seu filho ou sua filha é querido também pelas pessoas que estão, às vezes, sem saber como é que te ajuda, né? Então é bom, é importante a gente compartilhar com outras pessoas, para que essas pessoas saibam que às vezes você não pode comer alguma coisa que tem leite, que ela possa fazer um bolo, às vezes, adaptado, né? Só porque você está ali. Eu sei que grande parte das vezes isso não vai acontecer, né? Mas ajuda muito, né? Dialogar, conversar, porque as pessoas tendem a ajudar, sabe? As pessoas se compadecem. Muitas amigas minhas, e eu quero deixar assim registrado, quando vem aqui me visitar, sempre traz um bolo, às vezes de maracujá, porque não vai leite. Minha sogra sempre manda um bolo de cenoura. Minha mãe, ela sempre costuma fazer algumas receitas que vai leite, adaptadas para eu poder comer também, sabe? E assim a gente vai se sentir amadas, queridas e para poder seguir em frente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, que é muito importante para poder o YouTube recomendar para outras mães, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Tchau!